No mercado financeiro, há vários tipos diferentes de investimentos: ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa e entre outros. E com certeza você já deve ter ouvido falar de BDRs. Mas você sabe o que são e como funciona? É sobre isso que pretendo falar hoje. Primeiramente, vamos entender o que são BDRs. Os BDRs são títulos que representam ações de empresas estrangeiras negociadas em outros países, como os Estados Unidos ou países europeus, mas que podem ser adquiridos por investidores brasileiros na Bolsa de Valores. No caso, você não estará comprando de forma direta uma ação de determinada empresa, mas sim um título que representa essas ações. Isso permite que investidores brasileiros tenham acesso a empresas renomadas ao redor do mundo sem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora no exterior. Os BDRs funcionam através de uma instituição financeira, ou também chamada de depositária, que são as emissoras das BDRs no Brasil, que compram ações de uma empresa estrangeira que ficam depositadas em uma custodiante, e depois é criado um registro de distribuição de BDRs junto à CVM, para que assim esses recibos possam ser emitidos em bolsa. Ou seja, haverá duas instituições financeiras, uma no exterior que faz a compra das ações e essa instituição irá depositar os ativos em outra instituição que funcionará como custodiante dos ativos. E por fim, a instituição que realizou a compra dos ativos irá emitir os BDRs para vender no Brasil. Uma questão importante é em relação às variações de preço. Mesmo que os BDRs sejam de determinada empresa no mercado americano, por exemplo, seus preços não serão replicados no Brasil. Então, o BDR de uma empresa pode se valorizar na Bolsa Americana, mas seu BDR aqui no Brasil registrar queda. Os BDRs podem ser categorizados de duas formas: os patrocinados e não patrocinados. Os primeiros são autorizados pela própria empresa estrangeira, ou seja, a própria empresa contrata uma instituição para custodiar uma participação direta na emissão dos BDRs, partindo da empresa o interesse em participar do mercado brasileiro. Essa categoria representa uma menor quantidade em relação às não patrocinadas. Os BDRs patrocinados são divididos em diferentes níveis. No nível 1, as empresas estrangeiras não precisam ter registro na Comissão de Valores. Isso torna o acesso mais simples. Os BDRs de nível 1 podem ser encontrados pelo ticker que contenham 4 letras, que representam o nome da empresa, e final YY. No nível 2, as empresas devem ter o registro na CVM para garantir um nível maior de transparência e informações para os investidores brasileiros. O ticker do nível 2 possui 4 letras e o número 32 no final. O nível 3 é bastante semelhante ao nível 2. A diferença está em como os BDRs são distribuídos. No nível 2, a oferta pública ela pode ser restrita. Já no nível 3, elas podem ser ofertadas através de uma ampla campanha. Os tickers no final 3 possuem 4 letras e o número 33 no final. Os BDRs não patrocinados não contam com um aval direto da empresa, ou seja, as empresas do exterior não possuem participação, ficando a cargo da instituição depositária emitir esses recibos no Brasil, além da divulgação de informações relevantes referente à ação, sem a necessidade de um acordo com a empresa. O ticker das BDRs não patrocinadas são compostos por 4 letras e os números 34 ou 35 no final do ticker. Os BDRs podem ser vantajosos para diversificar uma carteira de investimentos e também para facilitar quem não tem, independente do motivo, uma conta em uma corretora internacional, já que com os BDRs você faz tudo pela Bolsa Brasileira. Alguns BDRs podem distribuir dividendos. Se a empresa distribuir dividendos, o investidor também se beneficia desses rendimentos. Apenas lembrando que os rendimentos são em reais, não em dólar. Mas você deve se atentar, porque nos Estados Unidos há um imposto de 30% sobre os dividendos que já são retidos automaticamente. Falando sobre o imposto de renda, existe um imposto de 15% sobre o lucro na venda de BDRs, ou seja, você só vai pagar imposto caso venda seu BDR com lucro. Então, se você vendeu determinado BDR e teve um lucro de R$50, esse valor será tributado em 15%, ou seja, R$ 7,50. Há também imposto sobre os rendimentos ou os dividendos,
que segue uma tabela progressiva, ou seja, quanto mais você recebe, mais imposto paga. Vou deixar aqui na tela uma tabela com os valores dos rendimentos e suas determinadas alíquotas.